A paz, irmãos. Sou eu para ser bispo, sou diácono para serviços leves. A paz, irmãos. Muito bom estar na minha igreja. Amo estar aqui, amo esse altar. Muito obrigado, pastor Silas, pela oportunidade, de pregar aqui. Estou acompanhado da minha esposa, minha linda esposa, mulher inteligente, espiritual e de muito bom gosto. Eu vou pregar uma mensagem, é uma mistura aqui, uma adaptação de algo que eu preguei há um tempo atrás. A gente tem dificuldade de repetir, né? Mas é aquilo que o coração está cheio. A Bíblia fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aí semana passada eu tive no encontro de casais, aí você vai ver no slide, tem até alguns coraçõezinhos aqui. É sobre isso que eu vou pregar, a urgência do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 22, aí você pode deixar a sua Bíblia aberta, em Efésios 5, marcada aí. Apesar que o versículo vai estar aqui na tela também. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Se alguém disser que a Bíblia é um livro de fácil compreensão, essa pessoa não vai estar falando totalmente a verdade. A Bíblia tem realmente pontos difíceis de se entender, complicados, tem dificuldades. A Bíblia é um livro antigo, que trata de uma cultura muito antiga, escrita numa linguagem muito antiga, então muitas coisas ao longo do século, ao longo do tempo, se perderam, fogem à nossa compreensão. O próprio nome de Deus, por exemplo, a pronúncia, foi escrito num idioma que não tinha vogais, e havia um respeito muito grande por esse nome, inclusive o mandamento. Ele não era pronunciado, a pronúncia se perdeu com o tempo. Então, há muitas dificuldades. Dificuldades antropológicas, dificuldades geográficas, dificuldades culturais, dificuldades linguísticas, principalmente. Então, se você tem dificuldade de entender algum texto da Bíblia, bem-vindo ao time. Fique tranquilo, tranquila, você não é único nisso. Muitos textos que a gente realmente não entende. Ninguém entende, nem os teólogos mais profundos. Mas tem uma característica na Bíblia que é contrário a isso. Ela é muito simples naquilo que é fundamental. Ela é extremamente simples naquilo que diz respeito à nossa salvação eterna ou nosso propósito aqui nessa vida. Talvez para que ninguém diga para Deus assim, eu não compreendi, era muito difícil, eram muitos mandamentos, e então eu tive dificuldade. A receita é sempre simples naquilo que é fundamental, naquilo que é básico para a nossa vida eterna ou para cumprir o nosso propósito aqui nessa vida. Quer ver? Vou dar alguns exemplos. Quando aquele carcereiro queria se matar, aí ele pergunta para Paulo, Silas, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo diz para ele assim, anota aí, 357 passos que o pecador precisa dar para ser salvo, foi isso? Não, Paulo disse, crê no Senhor Jesus. Crê, simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Simples, sim ou não? Isso é muito simples. Quando Moisés conduz aquele povo através do deserto e eles chegam diante da terra prometida, Moisés olha para a galera e fala assim, pessoal, aí está a terra, subam e conquistem. É a promessa que Deus fez a Abraão. Pode subir e conquistar. Deus deu prova que estava com vocês, Ele abriu o mar vermelho, tirou vocês lá com mão forte, suba e conquista. Aí o povo complicado resolveu complicar as coisas, mandaram os espias e deu no que deu. Mas a ordem era simples, era crer e pisar naquela terra. Um outro exemplo, quando Deus cria
O homem, ele coloca o homem no jardim. Não foi preciso escrever o estatuto do condomínio do Éden, né? Um calhamaço com 300 folhas. Não foi preciso que Deus desse um curso de botânica para Adão. Adão, eu preciso lhe falar sobre as 5.437 espécies de árvores, das quais você não vai poder comer o fruto. Então, são 3 anos de curso, tá bom? Não. Deus chega perto de uma árvore e fala assim: Adão, está vendo essa daqui? Essa daqui? Essa não, tá bom? Essa não. O resto está liberado. Irmão, é simples ou não é? Mais simples que isso é impossível. O texto que nós lemos, que fala de casamento, que tem a ver com o nosso propósito aqui nessa vida, ele não foge a esta regra. A regra da simplicidade. A Bíblia é simples. E nesse texto aqui que fala de casamento, ela mantém a mesma toada. É simples. Simples demais. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 25, é um bom exemplo dessa simplicidade. É um mandamento para o homem, é um mandamento para a mulher. Ninguém pode dizer assim: é muito complicado, eu não entendi, isso é muito difícil. Não, irmão, é simples. Nós é que complicamos as coisas. Nós somos mestres nisso. Toda complicação é sempre do pastor, é sempre do pregador, é sempre do padre, do rabino, porque naquilo que é fundamental, a Bíblia ela vai ser simples. Então nós inventamos 3.000 dicas para a mulher sábia edificar a sua casa. Nós inventamos 3.000 papéis de um homem para ser um bom marido. Então, enfeitar o pavão é com a gente. Mas, na boa, esses 2 mandamentos, na ótica de Paulo e do Novo Testamento, eles já bastariam para termos um casamento feliz. A questão é que existe uma grande diferença entre ser simples e ser fácil. Para ser salvo, basta crer. Então é simples. Mas, irmãos, tomar posse do reino de Deus é simples, não? Atravessar esse mundão a pé enxuto, sem sujar o pé na lama, é fácil, irmão? Não. A ordem de Moisés: subam lá e conquistem a terra, é uma ordem simples, sim ou não? Mas é fácil enfrentar gigantes que são maiores que nós? Não, não é fácil não. A ordem para a mulher é simples: vós mulheres, sede submissas a vossos maridos. Muito simples. É fácil, irmã? Vós maridos, amai vossas mulheres. A ordem também, vossa mulher. A ordem também é muito simples, mas definitivamente não é fácil nem para o homem e nem é fácil para a mulher. E por que é tão difícil, pastor? Por que é tão difícil? Por causa do pecado. Por causa do pecado que habita em nós. A lei de Deus é simples, mas o pecado nos impede de cumpri-la. O pecado, na verdade, é a causa principal de homens e mulheres não conseguirem viver o propósito de Deus nessa terra. Embora saiba, embora conheça, embora entenda o caminho, veja, esteja diante dele, muitas vezes o pecado impede dele seguir ali. O homem e a mulher, quando foram criados, eles não foram criados escravos ao pecado, sujeitos ao pecado. Eles foram criados como Deus, perfeitos. E eles foram criados para um plano, para viver um plano, um projeto de Deus. Um projeto, inclusive, estabelecido antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida, desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quando Deus vai criar o homem, Ele está falando desse plano: façamos o homem. Nada que Deus criou, Ele falou antes. Ele foi criando. Mas no homem Ele está falando, sabe aquele plano que nós temos, aquele projeto de criar um ser à nossa imagem e semelhança? Chegou o momento, vamos fazer esse ser humano. E o ser humano é tão especial, que Deus poderia ter criado o ser humano com a palavra, com uma ordem. Como Ele criou todas as coisas, Ele poderia ter feito isso, sim ou não? Poderia. Mas não, Ele vai criar o homem com as suas próprias mãos, como Jeremias 18.
Ele põe a mão na massa, ele resolve modelar aquele homem, né? Não é por acaso que a máquina humana, o corpo humano, é uma beleza, algo impressionante. Deus caprichou. O ser humano é especial. É tão especial que Deus planta um jardim para ele morar. Deus diz assim: não, você não vai ficar livre na natureza, solto, jogado na natureza. Não, você vai ser cercado de tudo que é belo, de sensações como cheiro, beleza, agradável, sons de cachoeira. Deus planta um jardim e coloca o homem nesse jardim. Deus dá uma casa de prazer, de cuidados. Deus sopra na narina do homem do seu próprio espírito, do seu próprio espírito. E isso difere o homem de todos os outros animais, de toda a criação. E principalmente, Deus lhe confere o que não havia conferido antes a nenhum outro ser, inclusive nem aos próprios anjos. Deus confere ao homem e à mulher, porque isso pertence a ambos, a sua imagem e sua semelhança. Deus dá a essa nova criatura a sua imagem, a sua semelhança. Isso significa o quê, pastor? 5 coisas. Significa inteligência, significa moral, significa espiritualidade e significa autoridade. É isso aí. Inteligência porque o homem é inteligente como Deus. Moral porque o homem foi criado justo, santo, bom como Deus. Espiritualidade porque o homem é espírito como Deus é espírito. E moralidade, né? E autoridade porque o homem também recebeu autoridade como Deus. Essa é a imagem dada por Deus ao homem. Eles deveriam, pelo menos esse era o plano de Deus, multiplicar essa imagem. Essa era a ordem de Deus. Através dos filhos, eles multiplicariam, eles espalhariam a glória de Deus, a imagem de Deus pela terra. A glória, a imagem de Deus tomaria a terra pelos filhos criados também, e a imagem de Deus. Uma coisa que eu sempre me perguntei foi: por que os anjos não têm a imagem de Deus? Porque todas aquelas características eles também têm. Anjo é inteligente, anjo é um ser moral, anjo é um ser espiritual e anjo tem autoridade. E em tudo isso eles têm mais do que nós, são melhores do que nós. E eu nunca achei isso num livro de teologia. Recentemente, eu pesquisando, estudando, eu resolvi mergulhar nisso. A Bíblia não fala em lugar nenhum, que anjos têm imagem e semelhança de Deus. Quando a gente lê Isaías 14, que eu imagino que seja o Lúcifer, eu creio assim, falando, ele diz assim: subirei sobre as alturas e serei no futuro semelhante ao Altíssimo. Ele está dizendo serei, então ele não era. Né? Ele não era. Por que o ser humano tem imagem de Deus e os anjos não? Quando Deus vê o homem sozinho, é a primeira vez na Bíblia que uma expressão é usada. Em tudo que Deus vinha criando, Deus disse assim: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus. Quando Deus vê o homem sozinho, Deus diz assim: não é bom. Quando Deus diz não é bom, Ele está dizendo, não está acabado, não está perfeito, como os outros dias, onde ele termina, onde ele conclui, ele viu que era bom, ele viu que tinha terminado. Ele está olhando para o homem sozinho, ele está dizendo, não está conforme planejado, não está conforme eu pensei, porque o homem deveria ter a imagem de Deus, mas Deus nunca esteve só, Deus nunca conheceu a solidão. Quando ele vai criar o homem, ele diz assim: façamos o homem no plural, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, verbo no plural, pronome no plural. Inclusive a palavra usada para Deus, Elohim, é no plural também, é uma palavra plural, deuses. Portanto, sozinho, o homem não estava refletindo perfeitamente essa imagem de um Deus plural. Qual foi a solução divina? Criar a mulher, uma companheira, uma adjutora. Quando Deus cria a mulher, então Deus leva a mulher a Adão, e olha o que Deus declara, que Adão declara. Adão diz assim: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Deus ratifica, e Deus diz assim: ambos serão uma só
carne. O homem e a mulher, portanto, a partir daquele casamento, porque Deus cria Eva e Deus leva, como um pai leva uma filha a um altar, é um casamento ali. E Deus diz, eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher se tornam um pelo casamento. Agora sim, eles eram como Deus, plural em personalidade, mas um em essência. Quando no Novo Testamento Jesus diz que no céu nós seremos semelhantes aos anjos, qual a característica que ele destaca? Ele diz assim, os anjos não se casam, nem se dão em casamento. Ele destaca exatamente essa qualidade. Os anjos não têm o poder de formar uma unidade coletiva. Se tiverem 1000 anjos, serão 1000 anjos sempre. Eles não podem formar uma unidade entre si. Eles não podem formar uma unidade, ser um com o outro. Eles não podem ser um com Deus. Esse slogan que nós usamos, somos um, porque a igreja pode, o ser humano pode, a oração de Jesus, para os anjos não funciona. Os anjos não podem dizer somos um. 1000 anjos são 1000 anjos. Mas alguém pode se perguntar, pastor, mas se no céu nós seremos semelhantes aos anjos, então nós vamos perder a imagem de Deus? Não, tem um detalhe aqui. O detalhe é que a Bíblia começa com o casamento e a Bíblia também termina com o casamento. Você pode dizer amém? No céu, portanto, nós não nos casaremos entre nós, mas nós, nas bodas do Cordeiro, nos tornaremos de fato um com Deus. Todo casamento nessa terra é apenas uma figura profética desse verdadeiro casamento, que Deus nos criou para isso, para ser um com Ele. Quando os anjos finalmente verão a noiva ataviada, como diz Apocalipse, vestida de linho fino, brilhante e puro, e eles aguardam isso desde antes da fundação do mundo, e eu quero estar lá, e eu creio que você vai estar lá também, amém, vai valer a pena, vale tudo a pena. Quando os céus olham para a terra, e os céus procuram aquilo que mais lembra a figura de Deus nesse planeta, não é um iate luxuoso que os céus veem, não é uma floresta exuberante, não é um pôr do sol encantador que os céus veem. Quando os céus procuram aqui na terra aquilo que mais lembra a figura de Deus, eles veem uma família, diga uma família, porque essa família, rica ou pobre, morando num palácio ou num casebre simples, esse homem, essa mulher e seus filhos formam a mais clara imagem de Deus nessa terra. Isso me lembra outra coisa, a razão, a fúria do adversário contra a família, porque essa imagem é a imagem que ele queria ter, é a imagem daquele que o expulsou, daquele que o julgou, daquele que o condenou, que o expulsou dos céus. Então não é por acaso o número de ideologias, engendrado nas pranchetas do inferno para destruir a família, porque toda vez que uma família é formada, o plano de Deus de algum modo está tendo prosseguimento. Você consegue entender porque ele odeia tanto a família? Mas ainda assim, Satanás, ele faz com que o reino do homem seja vencido pelo reino dele, através do pecado. E de alguma maneira ele interfere nesse plano de Deus. O pecado, ele trouxe vergonha no lugar de pureza. O pecado, ele trouxe afastamento de Deus no lugar de amizade. O pecado trouxe medo no lugar de confiança. O homem passou a ter medo de Deus, o homem se escondeu de Deus. E o pecado trouxe discórdia dentro do casal, no lugar de complementaridade. Eles eram complementares, mas aí o pecado trouxe discórdia. Satanás, através do pecado, atingiu a família e o propósito de Deus para ela. Em primeiro plano, o sexo. Quando eles pecam, essa é a prova, eles não cobrem as mãos porque eles tocaram no fruto. Eles não cobrem os olhos porque eles viram fruto. Eles não cobrem a boca porque comeram fruto. Eles cobrem as partes íntimas, que não tinha nada a ver com o fruto. Mas essa atitude indicava claramente que o propósito de Deus para aquele casal, de reproduzir filhos à imagem de Deus, santos e puros, havia sido atingido. A vergonha.
Após o pecado, a desarmonia então fica patente naquele casal. O conflito seria a tônica de todo casamento a partir dali. Antes Adão disse assim: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora Adão olha para Deus e fala assim: foi a mulher que tu me deste, ela é que é a culpada. Mentira dessa, a culpa é dela. A culpa é dela. Ou então a culpa é do Senhor que me deu ela. É isso que ele está falando. Ou seja, covardia, fuga da responsabilidade, egoísmo. O que está hoje na base, o egoísmo, a fuga da responsabilidade, a covardia, de todo divórcio. Tem sempre isso presente. Alguém sendo covarde, alguém fugindo da sua responsabilidade. Agora, em seguida, Deus diz algo para a mulher em relação ao marido, que isso que Deus declara, revela que a crise de fato estava instalada. Deus diz para ela assim: o seu desejo será para o seu marido. E olha o que Deus fala: e ele a dominará. Ele vai dominar você. Você vai ter desejo pelo seu marido e ele vai te dominar. O que é isso aqui, pastor? Isso é uma declaração de guerra. Deus está declarando aqui que isso seria uma guerra. Quando você quer entender uma palavra na Bíblia, você procura dentro do contexto mais próximo àquela palavra novamente, para você entender o sentido. A palavra desejo aqui, ela aparece de novo em Gênesis 4:7, um pouco à frente. Deus está falando para Caim, e Deus diz assim para Caim: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus está dizendo assim: o seu pecado está na porta batendo, e o seu desejo está ouvindo esse pecado. O seu desejo tem uma tendência para ouvir o pecado que está batendo a porta, mas você tem que lutar com ele, você tem que enfrentá-lo, você tem que dominá-lo. Percebe? O desejo no homem caído se tornou algo perigoso. O desejo se tornou algo conflituoso. Deus está dizendo que haveria uma luta interna, uma luta com esse desejo, uma luta que iria definir quem controla quem. Então a mulher também vai lutar com esse desejo pelo seu marido. Haverá uma luta dentro dela, como nós até hoje lutamos com todos os nossos desejos. Sim ou não? Sim. O seu coração deseja o seu marido, mas por outro lado ela não vai querer se submeter. Ela também deseja a hegemonia, ela também deseja a liderança. Assim haverá uma guerra entre o dever de submeter e o desejo de controlar tudo. Isso é com outras irmãs de outra igreja. E o homem, por sua vez, em vez de amar sacrificialmente sua mulher, ele vai subjugá-la sem amor. Ele vai dominá-la, ele vai controlá-la pela força. Agora ele vai estender o seu domínio sobre a natureza, sobre a mulher também, o que não existia antes. Então, após o pecado, a mulher vai ter dificuldade de se submeter a um controlador. E esse homem terá dificuldade de amar uma opositora. Aí vem Paulo no Novo Testamento e diz assim, com maior naturalidade: vós mulheres, sede submissas a vossos maridos. Simples, né? E vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e se submeta como a igreja a Cristo. Alguém lê um texto como esse e diz assim: peraí, Paulo, devagar com andor, que negócio é esse? Como é que é isso? Pastor, acho que Paulo não estava legal aqui nesse dia não. Ele nem era casado, você é mole para ele, né? Não tinha esposa. Que história é essa? Pastor, a gente precisa contextualizar a Bíblia. A Bíblia precisa ser modernizada. Tem que ser atualizada, porque isso aqui não se aplica ao século 21. Que coisa é essa? Isso é coisa do passado, pastor. Não, irmão. Isso é Bíblia. Inclusive é ratificado em outras passagens. Poderia ser século 31, está valendo. Isso é apenas a demonstração de nossa incapacidade de se submeter e aceitar um mandamento tão simples e tão direto. Mas por que exatamente esses mandamentos? Porque a Bíblia está tocando na ferida. E isso é proposital. Isso é proposital. Qual é a coisa mais difícil para um homem, pastor? Amar uma só mulher. Amar sacrificialmente, então,
O ímpio vai dizer, cara, isso é impossível. Esse lance de amar sempre, não, isso é impossível. Cara, mas você tem que consertar a sua vida no gabinete, me lembro até hoje. Não, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Não dá. Falei, você tem 3 mulheres, você tem que tirar uma, esquecer as 2, ficar com a que você ama. Falei, mas eu amo as 3. E qual a coisa mais difícil para uma mulher, pastor? Se submeter a um homem, sendo tão capaz quanto ele. Ou, na maioria das vezes, que elas não nos ouçam, irmãos. Até mais capaz do que nós. Com uma visão melhor, mais equilibrada, com discernimento, uma sensibilidade, um outro sentido que elas têm que nós não temos, que vê coisas que a gente não vê, e ainda assim ela tem que se submeter. Às vezes entendendo mais, compreendendo mais, ganhando mais, estudando mais, mas ela tem que submeter. A mulher natural vai achar isso uma injustiça, vai achar isso um machismo, mas aquilo que é mais difícil, entenda, é exatamente aquilo que é mais necessário para o outro. Você quer ver um homem feliz? É um homem cujo lar é um ambiente em que ele é honrado e que ele encontra um propósito. Ele pode ser o porteiro da empresa, ele pode trabalhar lá, ó, cara crachá, não manda ninguém, não dirige setor, mas quando ele chega em casa, ele tem uma esposa que o honra, ele tem filhos que recebem como se ele fosse a pessoa mais importante dessa terra, tem um jardim, tem um Éden, é o Éden dele, esse homem é um homem realizado. Mas ele pode ser o presidente da empresa, quando ele chega em casa, a esposa não o honra, os filhos não lhe obedecem, ele não é honrado na sua casa, esse cara é um cara infeliz, ele troca de secretária a cada 6 meses, ninguém se dá bem com ele, porque ele é infeliz. Você quer ver uma mulher feliz? É uma mulher que é amada pelo seu marido, que sabe que é a única na vida dele, que sabe que ele daria a vida por ela. Perguntaram a uma atriz de Hollywood que tinha ganhado 50 milhões num filme, qual o seu desejo? O que você sonha? Ela falou, casar e ter filhos. Ser amada, mas cumprir esse único mandamento é difícil pra caramba, e é difícil para todo mundo, mas é exatamente aquilo que é mais necessário, e a Bíblia está tocando na ferida de propósito. Qual a saída, pastor? Como a gente desata esse nó? Vamos à solução então apresentada por Deus na sua palavra. Eu imagino que você saiba que originalmente o texto sagrado não tinha capítulos e versículos. Você sabe disso? Efésios é uma carta. Paulo não escreveu a carta pontuando. Capítulo 1, vamos lá, versículo 1, versículo 2, não tem números, ele está escrevendo. Ninguém escreve carta dividida. Você escreve carta assim, dividida? Não, ninguém escreve carta numerando. Escreve uma carta. E Paulo escreveu uma carta. Essa divisão que nós temos na Bíblia, ela é de séculos e séculos depois. Ela nos ajuda a quê, pastor? Ela nos ajuda a identificar o texto. Seria muito difícil num rolo, naquela época era rolo, né? Depois que veio os códices. Imagina, achar, Jesus achou. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus era bom de Bíblia. Achou ali, sem versículo, sem nada. Agora, os versículos ajudam a gente. Mas o versículo e o capítulo não é inspirado. E pode ser que ele interrompa um raciocínio, pode ser que ele interrompa um pensamento, pode ser que ele comece eu ia usar uma outra palavra mais simples, um novo trecho, e não deveria começar ali. Um novo capítulo, e não deveria começar ali. Parece que isso acontece aqui. Talvez na sua Bíblia, o versículo 22, Efésios 5, 22, tem até um título. Os deveres domésticos, as obrigações do marido e da esposa. Tem um título. Mas o raciocínio de Paulo não começa no versículo 22. A chave interpretativa vem antes. Paulo inicia a construção desse pensamento, na verdade, no versículo 18. Coloca aí, versículo 18, por favor. É aqui que começa. Essa é a chave interpretativa. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É aqui que nós encontramos a solução. Quer seja para a mulher viver o versículo 22, quer seja para o homem cumprir o versículo 25. Essa é a resposta. Enchei-vos
do Espírito e não de vinho. Olha o versículo seguinte, passemos ao versículo seguinte, 19, esse é o 18, olha o 19. Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, o Espírito Santo traz de volta a alegria para dentro do casamento. Por isso que há cânticos. Por quê, Paulo? Porque o casal alegre canta. E quando você canta, você não briga, você está alegre, você está feliz, não há conflito onde há alegria. Isso aqui é o quê? Saúde emocional. O Espírito Santo traz alegria para dentro do casamento. E a pessoa alegre, irmão, o homem alegre fica bonito. A mulher alegre fica bonita, a Bíblia diz isso, a alegria do coração aformoseia o rosto. E claro, quando há alegria dentro do casal, se quem é casado aqui sabe disso, a intimidade flui, o mistério acontece. Porque se um tiver com cara emburrada, mal-humorado, não rola. Não rola. Aí quando acontece, você fica mais feliz ainda, e todo mundo fica rindo. Olha só como uma vida espiritual aproxima o casal, a pornografia afasta. Mas um homem que ora, uma mulher cheia do Espírito, a intimidade acontece, flui. Por isso, pastor, quando eu vejo uma mulher casada na igreja, mal-humorada, de cara feia, há muito tempo, eu olho para o marido e penso, inadimplente. Mas vamos lá. Continuando, olha o versículo 20. Olha o versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus, Pai. A presença do Espírito Santo na vida do casal gera o quê, pastor? Diga, gratidão. Cheio do Espírito Santo, ninguém reclama. A murmuração vai embora. O mau humor acaba. A maledicência, as palavras negativas, as críticas ácidas, tudo tem fim com a presença do Espírito. E cá entre nós, irmão, tem coisa pior do que você conviver com uma pessoa murmuradora, uma pessoa reclamona, cheia de queixa, rixosa, briguenta. Gente assim rouba a tua energia. Gente assim parece que mina a tua fé. A vontade que você tem é ir para longe. Mas quando o Espírito Santo tem espaço, a vontade de ir para longe desaparece. O divórcio que parecia certo acaba. Há uma restauração, há um reavivamento. Amém? Na cama, em todo lugar, tudo fica melhor. Aleluia. Versículo 21, continuando. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O Espírito Santo realinha a autoridade dentro do casamento. A autoridade se torna servil e a submissão se torna amorosa. Quando o Espírito Santo enche o marido, o autoritarismo acaba. O marido não tem dificuldade de reconhecer o valor da sua esposa, o companheirismo dela, a própria liderança dela, porque a autoridade e a liderança são coisas distintas. E a esposa encontra vantagens em ser feminina. Então acaba a competição. O amor dela naturalmente se encontra em ajudar o marido, em apoiá-lo. Ela tem prazer nisso. E ninguém tem problema de servir ao outro, porque ambos se sujeitam ao Senhor da casa. O Espírito Santo está presente. Quem faz isso, pastor? O Espírito Santo. Veja que tudo isso começa onde? No versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Os versículos 22 e 25 estão apenas prosseguindo esse raciocínio. Estão apenas dando seguimento nisso. Porque só o Espírito Santo, e é isso que Paulo está dizendo, só o Espírito Santo traz uma alegria permanente dentro de casa. Só o Espírito Santo gera uma gratidão profunda e acaba com a murmuração. Só o Espírito Santo traz de volta a admiração mútua, gera essa liderança amorosa, essa sujeição amorosa. Só o Espírito Santo nos torna capaz de amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja. Só Ele nos torna você capaz, minha irmã, de se submeter ao marido como a igreja a Cristo. Só Ele. O vinho não faz isso. O vinho não pode fazer isso. Porque o vinho é uma produção humana. Você não encontra vinho na natureza. Ali tem uma fonte de vinho natural. Não tem. Todo vinho é produzido pelo homem.
Então vinho simboliza nesse texto aquilo que a engenhosidade humana produz. Pode trazer algum benefício, algum barato, algum prazer e alguma alegria, mas como efeito do vinho, a alegria é temporária, o prazer é temporário, vai disfarçar os problemas, vai fazer com que você se esqueça por um momento da sua dor, mas no final, como toda embriaguez, o resultado será contenda, o resultado será confusão. Quando a gente lê esse texto, o que a gente precisa entender é que na nossa capacidade, na nossa habilidade, na nossa força, com as nossas técnicas, nós vamos continuar fazendo aquilo que não queremos e deixando de fazer aquilo que queremos. Ou você acha que você vai macetar o casamento, igual a outra queria macetar o Apocalipse? Vai não. Escuta, na força da carne, nós vamos conseguir por um tempo, mas nós vamos falhar. Você fica cavalheiro por um tempo, saiu de um encontro de casais, você vai ficar cavalheiro uma semana, depois o cavalo volta, o cão rói a coleira e volta a morder todo mundo, irmão. Na carne eu posso tentar, mas eu vou falhar. Você, meu amado, você quer ser um marido melhor? Eis a resposta: encha-se do Espírito. Só Ele pode tornar você um marido melhor. Você quer ser uma esposa melhor, minha amada? Eis o conselho bíblico: encha-se do Espírito. Só Ele pode tornar você uma esposa melhor, porque na carne, Paulo diz, as nossas obras são conhecidas e a lista não é legal, parece a chamada do inferno. Na carne não é legal. Escute o que eu vou falar para você, marido. Você pode ler 1000 livros, como se tornar um marido melhor, e leia, mas é conhecimento, são experiências edificantes, isso vai tornar você mais culto, mas nenhum livro tem o poder de tornar você de fato um marido melhor. Nenhum livro pode fazer você amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você pode ir a 5 encontros de casais por ano, na China, na Indochina, na Conchinchina, onde for, mas nenhum palestrante terá o poder de fazer com que você ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Vai durar um tempo, é como o vinho, vai durar um tempo, o efeito vai passar e tudo volta a ser como dantes no quartel de Abrantes. O mesmo se aplica a você, querida irmã. Você pode decorar todas as regras de como tratar bem o marido, participar de um congresso toda semana, mas isso não vai te tornar capaz de se submeter em amor ao teu marido como a igreja é Cristo. Você pode comprar revistas, ler matérias, faça isso. Você pode fazer curso de culinária. Você pode, vou virar Amélia, vou fazer curso de corte e costura. Acha algum em algum lugar e faz. Eu vou fazer um curso de massagem, mas sabe o que acontece? Na carne você não vai ter vontade de fazer nada disso, mesmo sabendo. Você não vai querer fazer. E dentro de pouco tempo, igual o cachorro se soltou, volta de novo. A reclamona. Volta a pessimista. A crítica de plantão reassume o posto. E a música volta a ser como tem sido os 20 anos de casamento. Métodos, conhecimento, técnicas, tudo isso a Bíblia chama de vinho. Pode ser bom, pode ser interessante. E se aprenda mesmo, faça cursos e tudo. Não perca a oportunidade de adquirir conhecimento, mas não se esqueça. Essa ajuda, ela é temporária e ela é parcial. Só o Espírito Santo tem alegria permanente, gratidão profunda, admiração mútua. E só Ele nos capacita a ser o marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja. Só Ele nos torna capazes de cumprir esse mandamento. Só Ele pode fazer com que você, minha irmã, se submeta ao seu marido em amor, como a igreja é Cristo. Só Ele pode te capacitar. Somente cheio do Espírito Santo eu posso amar minha esposa de verdade. Somente cheio do Espírito Santo você vai poder se submeter sem se sentir inferior. Eu dirijo igreja desde os meus 27 anos. Então já tem mais de 10 anos que eu dirijo igreja. Eu não minto no altar.
Às vezes alguém me pergunta assim: a experiência ajuda? Pastor, o senhor tem uma experiência? Ajuda? De verdade? Muito pouco. A experiência ajuda muito, muito pouco. Cada igreja é uma igreja. Igreja não se veste com roupa comprada em loja, roupa pronta. Cada igreja é uma roupa sob medida. Cada situação é uma situação. Cada problema é um problema. É único. Então todo pastor que quer fazer a obra de Deus, de verdade, ele depende da orientação do Espírito Santo. Não se dirige à igreja com experiência. Por quê, pastor? Porque o maná que eu colhi ontem me supriu, foi legal, foi uma boa experiência, mas hoje ele estragou. Todo dia eu dependo que o Espírito Santo dirija, todo dia eu dependo que Ele me ajude, todo dia eu dependo que Ele fale comigo, toda situação eu preciso orar. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, Davi era um rei experiente. Davi sabia tudo de guerra. Davi havia vencido todos os reinos ali, em volta. Os reis lhe pagavam tributos, lhe davam presentes. Ele tinha um palácio. Ele era um cara muito famoso, muito poderoso, cercado dos melhores soldados. Ele havia unificado as tribos do norte com as tribos do sul. Era rei das 12 tribos. Era o cara. Se tivesse a revista do ano, ele era o cara do ano, toda hora, porque ele havia tomado Jerusalém, feito da cidade mais alta, a sua capital, fortificada. Era o cara. Mas quando os filisteus marcham contra ele, existe algo muito interessante aqui. Apesar da experiência, apesar de estar vivendo o auge do seu chamado, apesar de estar cercado dos melhores homens, apesar de estar numa cidade fortificada, ele tinha tudo a seu favor, ele tinha tudo para vencer, já havia vencido os filisteus tantas outras vezes. Mas olha o que Davi nos ensina. A Bíblia diz que ele ora ao Senhor, ele diz: Senhor, eu devo atacar os filisteus, tu os entregarás em minhas mãos. Davi está dizendo assim: não é com experiência que se luta as batalhas do Senhor, mas com a direção do Espírito Santo. Senhor, eu posso falar, Senhor, este é o caminho, Senhor, esta é a hora, Senhor, esta é a estratégia, é dessa forma. Não é com experiência, mas é com a direção do Espírito. Não é uma questão de título. Pensa num cara que tinha um título importante, Saul era rei. Tá bom para você? Existe um título melhor do que ser rei? Não, o cara era rei. Isso é legal. Você tem um título mesmo, faz uma placa lá, pendura as honrarias na parede, se orgulhe, isso é legal, é bacana. Mas só isso. Porque Esaú, embora fosse rei, e ele era um cara muito importante, mas no dia que o Espírito Santo se ausentou dele, ele virou um louco raivoso. Pobre daquele que confia no título. Você pode ser pastor, pastora, bispo, bispa, apóstolo, apostila, sei lá, pode ser tanta coisa. Mas escute, sem o Espírito Santo, você vai ser consumido pelo ódio, pelo ciúme, pelo medo, pela insegurança. Também não é uma questão de força. Pensa em Sansão. Quando você pensa em força na Bíblia, você pensa em quem? Em Sansão. O cara matou um leão à mão desarmada, no zoológico, com a grade entre ele e o leão. Eu tenho medo. O cara matou um leão à mão desarmada, matou 30 homens no casamento dele, acho que em Asquelau. Matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Os caras com espada, com escudo, um exército formado. Ele com a queixada de jumento, matou os 1000. Levou sobre os ombros os portões de Gaza. Devia ser pesado demais aquele negócio. Mas no dia que o Espírito Santo se ausentou dele, ele virou um escravo e um palhaço. Não é por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Também não é uma questão de conhecimento religioso. Conheço muita Bíblia, pastor. Eu sei todos os mandamentos, eu sei tudo. Pastor Silas decora menos versículo do que eu. Talvez você seja um baita conhecedor, mas dificilmente você conhece o Antigo Testamento mais do que Nicodemos conhecia. Ele era doutor na matéria, conhecimento não lhe faltava. Mas no dia que ele foi ter com Jesus falou: Nicodemos, sai tudo, Nicodemos.
isso não te torna apto ao reino dos céus. Você tem que nascer da água. E você tem que nascer do Espírito. Tem que nascer do Espírito. Diga, tem que nascer do Espírito. Também não é uma questão de inteligência. Um cara inteligente que eu admiro se chama Apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Um dia Paulo está com seus companheiros em torno de um mapa, e eles estão pensando para onde eles vão a partir dali, e eles olham aquele mapa, então eles decidem Ásia Menor, e os outros concordam, isso aqui é a área menos evangelizada, é aqui que a gente deve ir. Então eles decidem e acordam com aquilo, está tudo certo, mas a Bíblia diz que o Espírito de Jesus os impediu. Não, a gente não pode, o Espírito não deixou, né? Quem manda é Ele. Então vamos ver outro, vamos ver de Nápoles, uma Bitinha. Pronto, a gente nunca, Bitinha, que nome lindo, né? Bitinha, quem está grávida aí, um bom nome, Bitinha. A Bíblia diz, mas o Espírito Santo os impediu. Tem gente que bitiniza o ministério. O que é bitinizar o ministério? É sair tomando decisões sem a direção do Espírito. Por isso que a Ásia é menor, nunca cresce, porque está bitinizando. A Bíblia diz que de noite lhe aparece um varão e diz assim: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E ajuda-nos. Não é com a experiência, não é com o conhecimento, não é com a inteligência, não é com título. Você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, tem que ser pelo Espírito. Tem que ser pelo Espírito. Hoje há uma grande preocupação com a extinção do lobo-guará, né? Eu acho muito bacana isso. Isso é legal, é pop, é agro, não sei, é legal, é bacana. Consciência ecológica, vamos salvar a baleia, o mico-leão-dourado. Mas a preocupação do Paulo era: não extingais o Espírito. Ele escreve aos Tessalonicenses: não acabem com o Espírito, não extingam o Espírito, não permita que ele seja apagado, extinto da sua vida. Esse era o grande medo de Davi. Pastor, qual era o grande medo de Davi? Perder o Espírito. Por quê, pastor? Porque ele viu o que aconteceu com Saul. O medo dele não estava na guerra, não estava nos filisteus, não estava em perder a riqueza. O medo dele era que ele se tornasse como o seu antecessor, porque ele viu o que aconteceu com Saul. Por isso no Salmo 51, o salmo que provavelmente ele escreve quando peca e cai com Betseba e comete adultério e mata o seu amigo, o esposo da mulher. Então escuta o que ele ora, olha o que ele diz. Ele diz assim: ó Deus, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Pensa num cara que tinha coisa para perder, era Davi. Ele podia perder o reino, ele podia perder o palácio, ele podia perder o trono, ele podia perder sua riqueza, ele podia perder o seu nome, a sua fama, aquilo que ele conquistou, perder sua coroa, perder seu harém, mas ele não está preocupado com nada disso. Davi está dizendo: Senhor, pode tirar o trono, Senhor, pode tirar a riqueza, pode tirar a saúde, pode tirar o harém, pode tirar o palácio, pode tirar o reino, mas por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Quem é crente aqui, irmão? Amém? A Bíblia diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre servos e servas. Qualquer crente, o mais simples que tiver aqui, que aceitou Jesus hoje de manhã, o Espírito Santo está dentro de você. Davi está dizendo: eu abro mão do título, mas só me deixa ser crente, só me deixa ser crente, só me deixa ser crente. Quer saber de uma coisa, irmão? Não adianta eu ficar falando aqui, me estender por muito mais tempo. O que você precisa fazer para ser um marido melhor? Sabe por quê? Porque você sabe. Você tem a mente de Cristo. Você é crente. Paulo diz nesse sentido: você não necessita que te ensine nada. Por quê? Porque você sabe. Você sabe onde você erra. Você sabe os teus defeitos, como diz o pastor. Você tem espelho em casa, você sabe. E é simples. O mandamento é simples. E você conhece a palavra mais do que eu que estou pregando aqui. Então não adianta eu ficar falando dos seus compromissos como marido, ou do seu papel como esposa. É simples, minha irmã. E deixa de graça, você sabe.
Você sabe. Mensagens poderosas podem te emocionar. Você pode dizer, poxa, que coisa, que legal. Chorar, se emocionar. Por quê? Porque vai tocar na ferida. Isso acontece com frequência no meio pentecostal. Mas por que nada muda, pastor? Talvez você esteja tentando na sua força. Talvez você esteja tentando na técnica. Talvez você esteja usando métodos. Talvez você esteja confiando na sua habilidade em alguma área. Que tal você aceitar a sugestão da palavra? Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, entra no meu casamento. Espírito Santo, entra na minha vida. Me enche. Quando Jesus ressuscita, durante 3 anos, Ele treina um grupo de discípulos. E havia aproximadamente 500, mas imaginemos os 120. Eles estão ali, eles estão mais próximos de Jesus. E eles estão vendo Jesus ressuscitado. Eles estão loucos para sair dali e espalhar aquela notícia. Eles estão loucos, sabe, nos cascos assim. E se Jesus solta, ele ia todo mundo se espalhar, pregar o evangelho, dizer que Jesus ressuscitou. Eles viram. Imagina, aquilo era impactante. Mas Jesus falou: para. Vai não. Vai não. Vai não. Fica aqui, em Jerusalém. Parado. Vai ficar aqui, parado. Se vocês forem assim, vocês vão ser derrotados. Se vocês forem assim, vocês serão mortos. Se vocês forem assim, vocês não vão conseguir. Mas Senhor, vai ficar parado até quando? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tem como fazer a obra de Deus na força. Não tem como cumprir o propósito de Deus na carne. Fica, aguarda. Técnica não vai. Habilidade, conhecimento, inteligência não vai. Quantas vezes eu estou orando e a gente dirige igreja, irmão, a gente quer ver as coisas acontecer. Mas quantas vezes eu digo: Senhor, dirige a tua igreja. O Senhor faz o que eu não posso fazer. O Senhor vê coisas que eu não consigo ver. Sem Espírito Santo, igreja vira grupo social. Só um minutinho, legal. Pastor, eu pedi para ele cantar um louvor. Sem Espírito Santo, igreja vira grupo social. Sem Espírito Santo, culto vira encontro de amigos. Sem Espírito Santo, irmão, vira gíria. Sem Espírito Santo, servir é uma humilhação. Sem Espírito Santo, púlpito vira palco. Sem Espírito Santo, louvor vira ladainha. Sem Espírito Santo, pregação vira uma apresentação. Sem Espírito Santo, casamento é um fardo. Sem Espírito Santo, não há amor sacrificial. Sem Espírito Santo, não há submissão espontânea. Sem Espírito Santo, você não vai conseguir amar sua esposa como Cristo ama a igreja. E não vai conseguir se submeter ao seu marido como a igreja a Cristo. Você vai ouvir instruções, você vai ouvir pregações, mas nada vai mudar de verdade. Só Ele. Fique de pé, por favor. Ezequiel 37 diz que Deus leva o profeta ao meio de um vale de ossos. E Deus diz ao profeta: profetiza. E há um reboliço ali, há um barulho. E vai ter esse barulho na tua casa também, em nome de Jesus. Ossos se juntando. E os tendões aparecem. E a carne aparece. E a pele reveste aqueles corpos. Mas a Bíblia diz algo interessante. A Bíblia diz assim: mas não havia espírito neles. Não havia vida. Quem sabe teu casamento está assim? Tem aliança. Tem casa. Tem patrimônio. Tem almoço. Tem jantar. Tem viagem. Tem férias, mas não tem vida. Falta vida. Oh, que o Espírito Santo venha sobre esse casamento. Posso orar ao lado da minha esposa, pastor? Vem aqui, meu amor, por favor. Eu quero que você faça o mesmo se você estiver ao lado da sua esposa.
Essa canção fala muito disso aqui que eu preguei. É que esse time bom, né? Essa galera aqui, todo mundo canta muito bem. Eu não vou cantar, vou ficar só aqui para depois orar. Tá bom? Depois daquela parte, não retiras de mim o teu espírito, aí eu vou fazer uma oração com a igreja. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. Mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo. Fala comigo e ora por mim com segredos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Não te afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo. Não te afaste de mim, não te retires de mim,